Boa tarde a todos. Agora deixa ver que temos 12 pessoas já. Está aqui o Rui Oliveira a dizer que precisava de uma ajuda com as variáveis no comando ida, não é? Rui, você está aí? Sim, professor. Pronto, o meu problema é, ao correr o Sim, não programa... estar a ouvir. Consegue-me ouvir, professor? Não consegui ouvir ninguém a falar. Consegue-me ouvir, professor? Agora sim, agora sim. Pronto, professor. Então, é você o Rui? Sim. Ok, Rui, então diga lá. Se calhar até podemos começar já por si. Partilhe o ecrã. Mostre-nos o exemplo que não está a conseguir resolver. Ao correr o programa, se eu chamar qualquer variável, ele diz-me que a variável não está definida. Pronto, isso é porque eu vou partilhar consigo o meu ecrã, está bem? Deixe-me partilhar o meu ecrã consigo. Há uma coisa que se chama... Eu vou dar aqui um exemplo. Antes disso, vou fazer correr aqui isto. Cortar. Copy. Isto é P5. P5. Ok. Pronto, tem aqui um ficheiro. Ok. Então, ora repare, quando eu digo aqui A igual a 1, o que é que está a acontecer? Há uma variável chamada A, não é? Está aqui. E você pode dizer aqui A igual a qualquer coisa, certo? Portanto, até aqui tudo bem. Se você puser aqui um if, por exemplo, if and, e aqui você vai criar uma variável B, que é igual a 7, você, cá dentro, portanto, este use, o primeiro deles, vou escrever aqui, diz, dentro do if. Deixa-me só mudar aqui as teclas do meu computador, senão não consigo. Ele demora um bocado, demora para aí aqui 15 segundos a mudar as teclas. Então, aqui é fora do if. Repara que quando eu criei aqui esta variável B, esta variável está realmente a ser criada, existe, mas existe apenas dentro do if. Isso é o tal scope das variáveis, que é, digamos, o universo onde elas existem. Uma variável pode ser global, quer dizer, existe em todo o programa e pode ser consultada por todas as estruturas do programa, funções ou o script principal. Ou então pode ser uma variável local apenas de um ciclo ou apenas de um if. Neste caso, este B é uma variável local. Quer dizer então que, eu não sei, mas eu acho que aqui dentro deste... Vamos correr o programa. Por acaso ele aqui mantém, mas não devia. Deixe-me pensar. O que está a acontecer, que não está a acontecer aqui, não consegui replicar, não sei porquê, é o seguinte. É que dentro do if, esta variável B é local, mas fora do if ela já não devia existir, apesar de estar aqui. Mas ela não devia existir. Por exemplo, se eu fizer aqui B, ela existe, mas não devia. O que acontece nos nossos programas é que, se você vir, eu tenho aqui um if, blá, 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 e depois tenho aqui a criação de variáveis. Exato. Já sei o que é que acontece. Veja aqui, por exemplo. Eu tenho aqui o if, blá, blá, blá. Ok, ele cria uma variável que, na verdade, é dentro de uma paga, em Python também, mas ele aqui não. Portanto, ele continua com o B. O que eu estava a dizer não se aplica. Só que no nosso programa, se você reparar, você tem aqui este if, mas logo mais abaixo, quando vamos para o exercício 4, ele diz assim, limpa tudo. Limpa todas as variáveis, exceto aquela. Está a ver? Sim. Portanto, ele vai acabar por limpar. Portanto, se eu escrever aqui agora, limpa todas as variáveis, exceto uma chamada lista de exercícios, que por acaso nem existe aqui. Eu, quando vou para fora do if, eu já não tenho variável nenhuma. Por isso, se eu aqui escrever B, ele já não sabe o que é o B, nem o A. Está a perceber? Sim. Portanto, na nossa estrutura aqui, quando nós acedemos ao comando window, o programa já executou tudo, portanto já fez a limpeza das variáveis. Se você quer realmente consultar as variáveis que estão dentro deste if, então tem que parar a execução do programa ainda dentro do if, quer dizer, antes de haver um clear variables. Okay? Por isso é que eu escrevo o keyboard. Quando eu quero ver as variáveis que estão aqui dentro, por exemplo, eu quero ver as variáveis que estão aqui dentro do if. Eu escrevo aqui keyboard.
Board. Ok? E repare na diferença, eu tenho aqui um K maior, e agora eu estou ali parado, tem ali uma setinha também, quer dizer que eu aqui posso consultar todas as variáveis que existem quando o programa chegou a este ponto. Okay? Posso aproveitar para completar a informação do keyword? Sim. No outro dia eu perguntei-lhe qual era o comando para continuar. Não era continue. A resposta não, é dbcont e dbquit. Ou seja, eu faço return e normalmente funciona, deixe-me experimentar. Você diz dbcont, vamos experimentar, Tiago. dbcont de debug continue e dbquit de debug quit. Olha aqui, se eu puser aqui o keyboard, certo? Ele está ali parado, está a ver ali o capa? Sim, eu sim, normalmente escrevo return. Escrevi mal aqui. Return. E ele continua no keyboard, está a ver? Mas antes funcionava. Só se isto mudou como MATLAB. Pois, eu antes funcionava. disse que era assim, eu até percebi que... Pois. Agora faça dbcont. É esquisito porque antes eu conseguia... dbcont, debug continue. Pronto. Ok. Exatamente. Pronto. Olha, mas antes em versões anteriores do MATLAB o return funcionava, que eu usei muitas vezes. Ok. Pronto, ok. Olha, já aprendi uma coisa nova. E eu acho que está, se estiver dentro de um... Desculpe. Não, diga, Tiago. Só ia... Depois falamos com o colega anterior. A dizer que quando estamos a testar dentro de um ciclo fora e depois já queremos saltar fora, quer dizer, fazendo dbquit ou termina o processo todo, dbcont ou salta para o próximo keyboard. Pronto. Sim, exatamente. Era isso que fazia o return de antes. Pronto. Ok, obrigado, Tiago. Obrigado pela informação. Agora, era o Rui Oliveira, não é, Rui? Sim. Está esclarecido? Sim, estou esclarecido, professor. Pronto, então já tem aqui... Ok, já tem aqui as dicas do Tiago também. Vamos então começar com a matéria propriamente dita. Portanto, bem-vindos aqui à aula número... Já vamos na aula número... Deixa-me só abrir aqui o PDF, que ainda não tinha aberto. 9, já vamos na 9, exatamente. E então... E vocês ainda estão vivos, impressionante. E então, hoje vamos falar, mais uma vez, de reconhecimento de imagem por correspondência de modelos e também por correspondência de padrões. Vocês lembram-se que já falamos um pouco da correspondência de padrões. O primeiro exercício vai ser sobre a correspondência de modelos e é sobre isso que eu quero falar, porque na verdade eu já vos falei bastante sobre a correspondência, organizá-los num vetor e depois calcular a distância entre vetores. Os exercícios 3 e 4 são sobre isso. Sobre a correspondência de modelos, como é que a coisa funciona? Portanto, a diferença dos modelos para os padrões é que os modelos são subimagens que contêm apenas o objeto e nós queremos encontrar essas subimagens numa imagem de teste, digamos assim, onde queremos encontrar o nosso modelo, portanto, a nossa classe. Deixem-me fazer aqui uma coisa que é lançar aqui um... Vou lançar aqui um GIMP, só para ficar com view, pode ser qualquer coisa assim, só para ficar aqui com uma... Nós temos uma imagem deste género, e esta é a nossa imagem de busca, portanto nós vamos andar à procura de objetos aqui. Nesta imagem nós devemos ter um conjunto de objetos desenhados na imagem, sei lá, uma coisa qualquer, e depois eventualmente um quadrado, tanto faz. Okay? Depois nós temos um conjunto de classes e cada classe que eu vou desenhar vermelho há de ter um modelo. Um modelo não é mais do que uma imagem mais pequena que contém lá dentro desenhado o objeto. Portanto, imaginemos. Okay? Então, como é que nós fazemos a correspondência por modelos? Temos que comparar esta imagem da classe com a imagem principal. Obviamente as imagens não são do mesmo tamanho. Aliás, a imagem do modelo tem que ser mais pequena do que a imagem de teste. E isto faz-se então fazendo uma comparação por correlação ou por outra coisa qualquer, mas nós vamos usar correlação. Mas esta correlação
é calculada para várias posições de sobreposição. Portanto, nós vamos fazer um varrimento, como já fazíamos para a filtragem. Nós vamos colocar a imagem modelo aqui, calcular a correlação. Vamos colocá-la um pixel para a direita, calcular a correlação. Um pixel para a direita, calcular a correlação. E por aí fora, até chegarmos aqui. Okay? E depois um pixel para baixo e calculamos a correlação. Mais outro pixel, mais um pixel para a direita e correlação. E por aí fora. E, portanto, nós vamos varrer toda a imagem. Portanto, vamos varrê-la de cima para baixo, da esquerda para a direita, até que chegamos a uma posição final, que há de ser esta. Okay? Para cada sobreposição do modelo com a imagem, ou com uma parte da imagem, nós temos um valor de correlação e esse valor de correlação será guardado numa matriz de resultados. Portanto, vocês estão a ver que cada posição onde eu ponho este quadrado vermelho em cima do verde dá um valor e esses valores são todos agrupados numa matriz de resultados que eu vou desenhar aqui a azul, por exemplo. E, portanto, o tamanho desta matriz de resultados será este. Ok? Faz sentido. Será o tamanho azul. Ora, esta comparação não é a que o MATLAB faz, portanto, porque há duas hipóteses. Reparem que quando eu estou a colocar o modelo vermelho em cima da imagem verde, eu aqui optei por colocar o modelo apenas nos sítios onde a sobreposição entre o modelo e a imagem é total. Mas eu podia, por exemplo, colocar o modelo aqui. Se eu colocar o modelo aqui, a sobreposição não é total, mas é alguma. Ou seja, nesta zona aqui, eu poderia calcular uma correlação. Portanto, eu posso usar uma destas duas hipóteses. Ou faço apenas um varrimento pondo o modelo nos sítios onde a sobreposição é total com a imagem, e nesse caso, a minha matriz de resultados será do tamanho da azul, ok? Ou então, opto por uma segunda via, que é como a MATLAB usa, que é a seguinte, é ter a imagem verde, eu vou tentar desenhar mais ou menos ao mesmo tamanho, ter a imagem verde, e começar a sobrepor o nosso modelo, desde que haja um mínimo de sobreposição. E o mínimo de sobreposição é um pixel. Portanto, desde que haja um pixel da imagem modelo que se sobreponha à imagem de teste, então é calculada uma correlação. Obviamente que a correlação, quando há, por exemplo, uma sobreposição deste género, é muito pequena, mas é alguma e, portanto, fica lá. E então nós vamos fazer mais uma vez o varrimento, pomos aqui, pomos ali, por aí fora, até chegar aqui, ok? E por aí fora até chegar aqui, ok? Portanto, neste caso, a nossa matriz de resultados terá o seguinte tamanho. Terá o tamanho da matriz de resultados anterior, mais um pedaço do tamanho do template, em altura e largura, porque relativo à parte em que o template foi colocado à esquerda e em cima da imagem, ok? Portanto, nós na verdade temos uma coisa do tamanho disto, considerando apenas a parte em que da esquerda e de cima, mas se considerarmos também a parte de baixo e à direita, nós ficamos com uma matriz de resultados deste tamanho, ok? E este é o tamanho, portanto, a matriz R, normalmente não, em MATLAB é do tamanho da imagem original, que é verde, mais o tamanho do modelo, ok? E, na verdade, menos 1, porque vocês têm que ter aqui uma sobreposição de 1 pixel pelo menos, ok? Portanto, não é uma soma completa, é menos 1 por causa daquela sobreposição que é necessária. Isto tudo para explicar por que raio é que nós temos uma matriz de resultados de um tamanho diferente da imagem original. É assim que as coisas são calculadas. Dúvidas quanto a isto, malta? Alguém tem alguma dúvida? Sim. Consegue-me ouvir, professor? Consigo, Rafael, diga. Ok. Qual é que é a diferença de código entre a primeira correlação e a segunda correlação que mostrou aí? Entre o quadrado, o azul, a matriz de informação de correlação, da primeira explicação para a segunda. Não sei se me fiz entender. São duas formas diferentes de fazer. Pronto, a fórmula da correlação é a mesma, ok? Uhum. Você usa a mesma fórmula. Sempre que tem uma sobreposição, você calcula a correlação da mesma forma. A questão é
em quantos arranjos vai organizar, em quantas sobreposições vai colocar o modelo para calcular correlações, ok? Esta primeira forma, digamos a abordagem número 1, eu não sei como é que se faz em MATLAB, portanto, mas dá de haver uma função qualquer que lhe dê este tipo de correlação em MATLAB. Sinceramente não sei qual é. Nós usamos sempre a abordagem de baixo, que é usando a função do MATLAB norm x corre 2, não é? Pronto, esta função faz exatamente isto. Mas eu só estou a ter esta explicação. Ok. Só estou a ter esta conversa toda para que vocês percebam a razão pela qual a vossa matriz de resultados é maior do que a imagem e porque é que é maior naquele valor, ok? Estou esclarecido para o Rafael. Eu já estava a dizer, já estava a adiantar-me na minha resposta. Ficou, Rafael? Sim, ficou. Ok. Então, já estava a adiantar-me na minha resposta ao Rafael, que era a dizer como é que se calcula portanto, os valores para cada pixel desta matriz R, desta matriz azul, e basicamente, portanto, então, para cada ponto de sobreposição, nós teremos a equação da correlação. É assim que vamos fazer, sobretudo quando estamos a usar isto. Depois podemos usar as diferenças quadradas e por aí fora. Há outros tipos de cálculo de métrica de distâncias, mas nesta aula prática vamos usar a correlação. Só mais uma coisa, que é a seguinte. Como vocês podem ver da imagem de baixo, a matriz de resultados indica, ao fim e ao cabo, a posição do canto inferior direito do modelo. Quando colocado o canto inferior do modelo num certo pixel, a matriz de resultados coloca nesse pixel o valor da correlação. Ok? Portanto, se nós queremos, por exemplo, olhar para esta imagem de correlação e nos dá, e temos, por exemplo, a correlação máxima aqui, então quer dizer que na imagem original nós teríamos colocado o modelo, vou pôr aqui noutra cor, nesta posição aqui, certo? Portanto, se nós quisermos ter o ponto central do objeto, portanto, se nós quisermos identificar o centro do objeto, não podemos usar o canto inferior direito do modelo, temos que usar o centro do modelo. E, portanto, temos que andar para trás. Esta coisa é muito pequena, mas temos que andar para trás, então, o tamanho do modelo sobre 2, ou seja, temos que andar para trás deste bocadinho, que é a altura do modelo sobre 2, e a largura do modelo sobre 2, ok? E com isso, conseguimos ir buscar este ponto aqui, que é o centro do objeto que foi encontrado com máxima correlação. Pronto. Se alguém tiver mais alguma dúvida, digam. Se não vou apagar este desenho fantástico e passamos ao exercício 1. Professor, está-me a ouvir? Diga, Nuno. Porquê é que o retângulo azul, a matriz de correlação, é maior do que a imagem original, para a direita e para baixo, mas para cima e para a esquerda não é? Pois, isso também me fez confusão. A questão de ser para cima e para a esquerda não é muito relevante, porque você só tem é que pensar que... porque eu posso desenhar isto assim, ora deixe-me desenhar. Ou seja, se eu desenhar isto assim, que é a imagem deste tamanho, eu também, se quiser, eu posso desenhar agora isto desta forma. Deixa-me ver aqui se eu consigo. Estou a tentar assim, ok? Ou seja, eu posso mexer na matriz de resultados de maneira a que ela fique assim ou que fique assim. Ok, Nuno? O ponto importante aqui é que se tivermos assim, esta distância aqui é uma largura de template, e já agora esta é uma altura de template, e se estivéssemos a pensar nisto assim, era uma altura sobre 2 e uma largura sobre 2, ok? Portanto, você não tem, se quiser respondendo de outra forma, nós não estamos a considerar a parte, a sobreposição para a esquerda e para cima, porque estamos a usar como referência o canto inferior direito do template, ok? Portanto, neste ponto aqui da matriz de resultados, já estamos a fazer sobreposição, porque isto já é, perdão, deixem-me apagar, porque isto já é para esta posição em particular do template. Portanto, já estamos a considerar para a esquerda e para cima. Está a perceber, Nuno? Ok. Mas eu também estive a pensar, andei uns dias a pensar nisto, porque realmente no slide das teóricas,
Para mim confundia-me, porque no slide das teóricas, não vale a pena abri-lo agora, senão vamos perder o... Posso abrir aqui. No slide das teóricas nós temos esta imagem. Agora, quer dizer, não... e realmente eu olhava para este R00 e ficava sempre, opa, mas porquê que o R00 também não tem que ir para a esquerda e para cima, tal como vai aqui para baixo e para a direita? Estão a perceber? Pronto, nós estamos a usar o que é chamada variante 2, está aqui nas aulas teóricas, a variante 2, que é a que é usada em matemática. Só agora já dá. Não dá para ver? Ok. Vocês estão um bocado atrás. Já? Pronto. Deixem-me voltar aqui à parte. Aqui, mais dúvidas? Ou posso apagar o desenho e vamos ao exercício 1? Eu espero um bocadinho porque provavelmente vocês têm parece-me que têm um certo atraso na comunicação. Professor, mas então isso... Ok, então continuamos. Vou apagar isto. Só uma questão. Diga, Nuno. Professor, isto está com algum atraso, eu não sei o que é que está a acontecer. É das comunicações. Eu espero um bocado para você falar porque estamos para aí com 5, 10 segundos de atraso. Pronto, mas se o professor pudesse explicar outra vez só como é que é feita a comparação por modelos. Aquilo é feito em cada... Comparar as imagens, ela anda para a direita pixel a pixel e compara a imagem toda? Como é que é? Então, você tem um modelo, não é? Deixa-me ver. Deixa-me tentar fazer aqui. Vou fazer aqui outra vez. Ok, então vamos lá. Esta é a nossa matriz de resultados. E agora você tem aqui o seu modelo. A posição amarela é a posição que está a ser, onde está a ser colocado o modelo atualmente. Portanto, eu começo por pôr aqui o modelo, certo? E agora, o que eu vou fazer é pegar nesta imagem que está aqui. Portanto, eu vou pegar nesta imagem que está aqui. Nesta imagem que está aqui. E esta imagem é calculada em função da imagem verde. Portanto, na verdade, até devia ser um desenho verde. Portanto, eu vou pegar na imagem verde, no pedacinho da imagem verde que foi selecionado por este retângulo amarelo, e compará-lo por correlação com o modelo. Portanto, faço esta comparação que está na seta e ponho o resultado aqui no primeiro pixel. Então, mas aí seria toda a imagem, o retângulo amarelo seria todo preto, exceto se tivesse alguma coisa no canto inferior direito, na imagem verde? Sim, ou é tudo preto, ou então ele o que faz muitas vezes é copiar os valores que estão aqui no limite da imagem verde, copia-os para esta imagem. Sim, o que você está a dizer não faz muito sentido ter uma correlação nesta zona, porque a sobreposição é muito pequena. É verdade, mas ele calcula as coisas assim. Agora, não confia muito nos valores de correlação dos limítrofes da matriz de resultados. Realmente são menos fiáveis, digo eu. Está a perceber? Sim, ok, acho que já percebi. Obrigado. Mas depois, mas isto foi para calcular um pixel. Você agora depois teria que fazer o quê? Pega no retângulo amarelo, mexe um pixel para o lado, seleciona novas coisas, não é? Uma nova subparte da imagem verde. Volta a comparar e ao voltar a comparar, pega no resultado e põe no pixel à direita. E vai pondo resultados de correlação em todos os pixels até ter a matriz de resultados completamente construída. Sim, já percebi isso. Ok. Mais algum... Nada. Mais alguém precisa de ajuda? Eu pergunto agora porque não me apetece estar a desenhar isto tudo outra vez. Portanto, depois de eu apagar o desenho, vocês não me perguntem nada, pá. Que eu já não respondo a pergunta. Ok, vamos passar ao exercício 1 então, malta. Exercício 1. Portanto, no exercício 1, a ideia é mesmo fazer a correlação
E para fazer a correlação, nós vamos usar a função norm x corre 2, ok? Portanto, este exercício eu esperava que vocês o tivessem conseguido fazer em casa, ou pelo menos avançado. E então, na primeira pergunta era se alguém tinha dúvidas. Alguém precisa de ajuda para o exercício 1? Ok, então se ninguém precisa de ajuda, eu vou ao exercício 1. Portanto, alguém pode mostrar o exercício 1? Se não faço aqui um random, como fiz já na aula passada. Então vou fazer aqui um random. Deixem-me ver quanta gente é que cá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou fazer aqui um rand vezes 14. Ora, deu o número 1. Quem é o primeiro? É o Diogo Carvalho. Você está aí, Diogo? Diogo? Você está vivo? Está por aí ou não? Parece-me que o Diogo não deve estar aqui e não nos consegue ouvir. Vamos tentar outra pessoa? Ora, o quarto. Vamos ver quem é o quarto. 1, 2, 3, 4. Inês Pereira. Você está aí, Inês? Estou, setora. Consegue ouvir? E sente-se com coragem? Não, porque Consigo? não consegui, eu não fiz, eu não E tento. sente-se com coragem? Não. Ah, ok, pronto. Então vamos tentar outra pessoa. Mas se não tem, mas pronto, se não tentou, não tem dúvidas, não é? Vamos tentar outra pessoa. Pessoa número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pedro Teixeira. Professor, consegue-me ouvir? Consigo. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho a linha 1 feita, sem problemas. Ok, Depois para a frente não conseguia concluir. Nós tentamos ajudá-lo, pode ser? Pode. Vou então partilhar o ecrã. Partilhe. Já agora, enquanto o Pedro está a partilhar o ecrã, eu queria que toda a gente que estiver a ouvir-me que levante a mão, porque dá uma sensação, pelo menos ali o Diogo, que estava... Levantem todos a mão e deixem-na ficar levantada, porque eu depois consigo baixar as mãos de toda a gente. Ok, então Pedro, temos aqui... Consegue explicar o código que você fez? Sim. Então, eu abri a imagem geral, com todos os objetos, e os templates. Está aqui o T e o P. Calculei as correlações. Depois, fui ver aqui onde tem o find, fui ver as coordenadas onde esse valor era maior do que 0.9, ou seja, onde a correlação era muito forte, e mostrei. E por cima fiz um plot nessa zona, para Exatamente. assinalar o ponto. Pode fazer para... ok, então aí tem ali vários pontos, não é? Pronto, Se fizer zoom, sim, aqui estão vários. Aqui acho que é só um. eu acho que são vários, não é mesmo? Mas agora faça lá um zoom, já agora vamos ver. Aí estão vários, aí estão vários claramente. Aqui é só um, pelo menos parece-me. Ok, é capaz, é. Então, ok, você já tem muito feito, porque você fez a parte da... um comentário lá em cima, quando você faz o IM-READ, você devia ter o IM2Double. Não se esqueça que nós, como convenção, usamos a parte do IM2Double. Se você puder substituir isso, agradecia. Pois está aqui toda a gente. Então, Diogo, você está-me a ouvir e não quer mostrar o código, pá. Lower all hands. Ok, obrigado por terem levantado a mão. Eu não estou a conseguir partilhar o ecrã. Mas podia ter falado há bocado, pá. Você estava aí? Eu acho que estava com o microfone desativado, por isso é que não estava a falar certo. Isso acontece muitas vezes. Ponho-me a falar sozinho. Está bem, olha, já viu o que perdeu? O Pedro está aqui todo contente a mostrar o código dele, pá. Então,
Ok, Pedro, então você tem ali o IM to double, provavelmente isto funciona na mesma. Se quiser correr, para termos uma noção a ver se funciona ou não. Sim, Ok, temos a funcionou. mesma correlação. Vamos agora tentar isolar, que acho que é o exercício B, acho eu. Deixa eu ver aqui. Vamos detectar o melhor objeto. Portanto, a diferença é que você, em vez de procurar na linha 41, em vez de você procurar os pontos que têm correlação maior que 0.9, você procura o ponto que tem máxima correlação. Certo. Ou seja, você já tem aqui xpeak, ypix, find, m2, max. Já está. Sim, o que aconteceu agora, que eu ainda estava a tentar resolver, era meter o ponto no sítio certo, porque isto aqui foi uma tentativa falhada. Mas eu, se fizer este plot, o ponto vai-me aparecer no canto da imagem e não no centro de massa do objeto certo. Ora, experimente lá. Tenho que mudar tenho que mudar ali em cima. Você parou a partilha sem querer. Porque a parte do zoom aparece perto do F5, do MATLAB, do run. Você carregou para parar a partilha sem querer. Ok. Também. Ok, já está outra vez. Já está, já. Ok, Pronto, então acho que agora vai dar. vamos ver. Eu Opa, voltei, você carregou outra vez, pá. é que está mesmo num sítio chato. O run. Pode carregar e arrastar, se quiser para outro sítio. Faço assim. Ou então carregue no F5, que é a mesma coisa que carregar no run. Um B. Tá certo, não sei porque não Mas ele correu. está preso, repara aqui em baixo, ele está preso no exercício 1A. Pois é. Agora já está num B. Ok. Pois, ele agora, em vez de aparecer a pá, em vez do ponto aparecer no centro da pá, está a aparecer no canto da pá. Era isso que eu Exatamente. tinha resolvido. Mas lembra-se daquele desenho que andei para ali a fazer, a dizer que se você quer realmente o centro do objeto, você tem que subtrair a altura sobre 2 e a largura sobre 2. Do próprio objeto ou da referência? Da referência. Pois, era o que eu tinha escrito aqui, mas não tinha ainda conseguido chegar lá. Ou seja, qual é o tamanho do seu objeto? É o size do N2? Não é do N2, como é que você lhe chamou? Chamei-lhe, às referências, chamei-lhe T e P. Okay. Size T 1 sobre 2. Eu acho que aí é o P, não é? Porque o de cima é que é o T, aí é o P. Exatamente. Sobre 2 e aqui menos. Exatamente. Agora uma coisa que não está bem, que é o seguinte, Pedro. O plot usa o X e depois o Y. Portanto, você ali tem que ter M2X e não o Y. Pois é, também é verdade. Mas espera lá, mas o find... Não, eu tenho isto trocado. O find retorna o Y e depois o X. Você devia pôr os nomes corretos. Pois, exato. Então aqui seria Y e aqui X. Exatamente. Y e X. E aqui X. E ali Y. Exatamente. E ali Y. Posso só colocar uma questão? Sim, diga. Como é que quando fazemos plot o MATLAB sabe que o Y, ou seja, eu quando tenho uma matriz e tenho as coordenadas Y de um ponto, o referencial começa a contar de cima para baixo, se não me engano. Sim, é as linhas primeiro? Sim, e o plot começa a contar o Y de baixo para cima. E como é que o MATLAB sabe que pôr no sítio certo? O MATLAB tem uma convenção e a convenção varia para o plot e para o find. No find ele procura segundo as coordenadas da imagem ou da matriz. E as coordenadas da matriz são, ora deixa ficar aí, você está-me a tirar. Põe a imagem, por favor, Pedro. Acho que não resulta na mesma, pelo menos parecia. Porque você está a executar um B e mexeu no código do 1A, pá. Acho eu. É possível. Pois não resultou. Ok, pois foi. Mas para responder ao Nuno, quando você faz o find, ele vai usar as coordenadas das matrizes. Portanto, devolve-lhe as linhas e as colunas. Primeiro as linhas, depois as colunas. Portanto, primeiro o Y, depois o X. Quando você usa o plot, a convenção do plot é primeiro o X, depois o Y. Portanto, o plot já usa sistemas cartesianos normais e não os de imagem. Ok, Nuno?
Sim, eu percebo que a troca de x, y para y, x, ao contrário, eu percebo isso. Só que se a matriz a contar as linhas, estou a contar de cima para baixo e no plot o y está a ir de baixo para cima, eu não percebo bem como é que ele... Exatamente, boa pergunta. Porque o plot, quando vai desenhar, ele realmente usa o x, y. Portanto, o que está aqui primeiro é o x de certeza e o que está ali é o y de certeza. Porque isto é a função plot. Só que, como o plot vai desenhar, como você fez um IM show e depois um hold on, quando faz IM show, portanto, você quando fez isto, o IM show que está lá em cima, está aqui, quando fez o IM show, ele automaticamente fez o quê? Fez com que trocou o sistema de coordenadas para este, em que aqui é o x, em que aqui fica o x e aqui fica o y, não é? Portanto, foi o IM-show que colocou o sistema de coordenadas assim. Portanto, o plot vai realmente usar primeiro o x, depois o y, mas usa primeiro o x, depois o y, segundo estes x e estes y que foram definidos pelo IM-show, ok? E, portanto, a partir daí, você quando quer desenhar, por exemplo, na posição 50,100, ele conta 50 aqui e depois 100, ele conta 100 ali e vai desenhar este ponto aqui, ou coisa do género. Está a perceber, Nuno? Mas 50 de cima para baixo ou 50 de baixo para cima, se não for... 50, 100. 50, 100 é 50 em x e depois 100 em y. O 100 é que é de cima para baixo. Sim, enganei. 100 de cima para baixo pode dar diferente de 100 de baixo para cima. Pois dá, mas estamos sempre... Pois dá diferente, você tem razão, mas quer no find, quer no plot, nós estamos a usar de cima para baixo, porque o find usa ok. Não é? Porque o find está a usar a matriz e a matriz é de cima para baixo. E o plot depois, como está a ser desenhado em cima do IM-show, está usado também de cima para baixo. Mas em qualquer outra situação é de baixo para cima, se for só um plot. Se for só um plot é de baixo para cima, exatamente. Era essa a dúvida. Ok. Ok. Pedro. É Pedro, não é? Já me perdi. É Pedro, exatamente. Está ali, Pedro. Está melhor, não? Acho que sim. Mas isso não está no centro da papa, não? Pois não percebi ainda. Mostra lá. Então, find M2 max. E depois aqui, plot xpeak, size P1,2. Parece bem. Não sei onde é que nos estamos a enganar. Porque ele não é obrigado a ir para o centro de massa, ele vai para o centro da bounding box, digamos assim. Isso é verdade. Agora faça a mesma coisa para... Diga, Tiago, você tinha aí uma sugestão. Eu ia dizer que se calhar era o X trocado com o Y, mas pelo que Acho que não. Pelo que ele disse, acho que não, porque lá está, não está no centro da... Está no centro da imagem, mas não do corpo que a gente está a ver. Exatamente. Portanto, não me parece que seja por aí. Vou fazer para o M1. Pedro, estou a ver que você é daqueles que tem jeito... Quando você não tem filhos, pois não? Não. Você, quando tiver filhos, coitado do seu filho, pá, com os nomes, você tem jeito para nomes. Olha, YPIC 2, calculado a partir de M1. YPIC, a partir de M2. Só para confundir. Mas deixe estar, estou a brincar. Mas o seu filho provavelmente vai se chamar assim um nome daqueles... Agora, em vez do P, é o T. Exatamente. É isso mesmo. Acho que vai resultar. Vamos lá ver. Ou não? Não. Tem que por aqui. Aqui. Aqui é o máximo de M1. Sim. Ok. Já está. Mas isto está torto, pá. É essa tal questão. Ele não vai meter no centro de massa do objeto. Eu para isso teria que fazer, se calhar, um regen props do objeto N, que fosse o certo. Ele faz mesmo. Nós estamos a enganar-nos alguns. Posso ver o código outra vez? Porque ele dá mesmo ali no centro da tesoura. Acho que já consegui fazer isso mesmo no centro da tesoura. Ou então estou enganado, mas acho que sim. Pode-me mostrar. Faça aí a show da imagem T.
faço aonde? Tipo, Pode ser no final, faça um figure IM show da imagem T, ou no início, como você quiser. IM show da T. E agora tem que fazer outra vez figure, senão quando fizer IM show de A vai apagar o IM show de T. uhum. Onde é que está o T? Agora, por acaso não sei se... A questão é quando eu somo aquela a meia altura e a meia largura, ele não é obrigado a ir calhar no centro de massa da tesoura, Pois. ele vai calhar. Exatamente, eu estava a tentar perceber se o centro de massa da tesoura é exatamente o centro da tesoura ou não. Perdão, se o centro da caixa é o centro da tesoura ou não. O que se podia fazer era um region props da tesoura e calcular o seu centroide, talvez aí. Sim. Ok. E adicionando esses valores, se calhar já ia lá calhar. É capaz. Se bem que eu continuo a achar que há para aqui um erro qualquer. Ah, é este, pá. É este. É este. O erro está aqui. Você, quando está a falar do size, o size em X é o 0,2, não é o 0,1. Ah, ok. E aqui, o size em Y é o 0,1, não é o 0,2. Ok. É esta confusão de às vezes o X é primeiro, outras vezes o Y é Exatamente, primeiro. exatamente. Pronto, olha, experimente lá. Ok, agora sim. Agora já temos em cima da tesoura pá. Pronto. Dúvidas? Tá, Alguém tem dúvidas? Pedro, você sente-se com coragem para continuar por aí fora, pá? Não muito. Eu até aqui tinha, é o que tenho e depois fiz Tá o bem. 3. Então vamos pedir outro Mas voluntário. Obrigado, Pedro. Obrigado pela ajuda. Nada. Próximo voluntário. Tem que ser à força ou é um voluntário realmente voluntário? Eu vou fazer aqui um random, vou partilhar o meu ecrã para vocês verem o random. Vezes 14. Olha, foi a 13ª pessoa. Vamos ver quem é. Participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ruslan, você está aí? Sim, professor, mas não estou com grande vontade para isso. Opa, vocês dois estão tramados. Então, Estamos ok, porque então há se ninguém se muita coisa voluntaria, para fazer. eu vou fazer eu. É os trabalhos práticos, não é? É de tudo, práticos, Ok, de então tudo. vamos, Por isso, eu faço. Pois. Está bem, então pronto, faço eu, não há stress. Então, o exercício, faço eu, quer dizer, mostro o exercício feito. Exercício 1C. Portanto, o que é que era suposto nós termos no exercício 1C? Era fazermos, mostrarmos aqui os objetos, ok? E fazermos uma linha desde o centro, desde o ponto de maior correlação até ao centroide de cada objeto. Portanto, no exercício 1C, nós temos que ir buscar o centroide dos objetos e por isso temos que fazer um region props, ok? Depois, portanto, eu aqui basicamente estou a calcular a correlação, a fazer a compensação subtraindo por metade da largura e da altura da imagem. Portanto, isto não é mais do que a correlação e desenhar um... Pegue no objeto e calcula as suas propriedades, o centroide e a bounding box. Ok? Depois, diga, não sei quem é que está a interromper. É o Nuno. Eu só não percebi uma coisa. O professor há bocado explicou que a imagem no MATLAB vai até... A matriz é maior o comprimento do template. Eu não percebi bem o ser sobre 2, eu não sei se estou a visualizar bem, porque aquilo vai até ao canto e fica a largura e a altura do template, não é? Você deve-me um café porque vai-me obrigar a desenhar outra vez, pá. Eu avisei que não podia haver dúvidas depois de depois de eu desenhar tudo. Então, isto é a minha imagem, está a ver? Está a ver, Nuno? Estou. Depois eu coloco o meu template na primeira posição aqui e na última acolá, correto? Sim. E, portanto, a minha matriz de resultados
terá este tamanho. Certo? Até aí, sim. Percebi. Até aqui sim. E então, quando eu tenho, por exemplo, vamos pensar na primeira posição de todas. Portanto, quando estamos a falar disto aqui, portanto, o valor, o pixel 11 da matriz de resultados equivale à posição 11 do canto inferior direito do modelo. Certo? Sim. Se eu quiser o centro do modelo, que é este aqui, eu tenho que subtrair as tais distâncias, largura sobre 2 e altura sobre 2. E diz você, mas porquê é que tem que subtrair e não tem que somar? Exatamente por causa do sistema de eixos ser assim. Este é o x e este é o y. Portanto, se eu tenho este ponto aqui e quero aquele, eu tenho que andar em x esta distância aqui, portanto tenho que andar para trás, menos x, e tenho que andar em y, esta distância aqui menos y, portanto menos a largura do objeto sobre 2, ou do modelo sobre 2, e menos a altura do modelo sobre 2. Faz sentido? Ok, sim. Acho que percebi. E deve-me um café, não deve? Provável. Exatamente. Pronto, então continuando. Depois de termos então os objetos, nós podemos, por exemplo, desenhar várias coisas para os objetos. Eu vou desenhar aqui apenas isto, para não ser muito confuso ao início. Portanto, quando eu vou percorrer os objetos, e para cada objeto, eu estou a desenhar apenas o número dele. Estão a ver aqui? Que é este código aqui. Deixa-me tirar isto aqui. Que é este código aqui, este text. Portanto, eu estou a desenhar o número do objeto. O que é que eu posso fazer a seguir? Posso desenhar, portanto, o ponto de maior correlação, não sei se vocês estão a ver, mas está aqui o mais. Está aqui. Vou fazer aqui um zoom. É ali. Estão a ver aquele mais? Aquele é o ponto de maior correlação. Portanto, eu agora o que vou fazer é desenhar uma linha desde este ponto até ao centroide do objeto 1, desde este ponto até ao centroide do objeto 2, desde este até ao centroide do objeto 3 e por aí fora. Okay? E isso faz-se aqui. A função line é muito parecida com a função plot. Eu estou-lhe a dar as duas coordenadas x dos dois pontos e as duas coordenadas y dos dois pontos que fazem a linha. Isto não é bem uma linha, é um segmento de reta. Portanto, se eu correr isto assim, já tenho aqui as linhas a unir o ponto de maior correlação e cada um dos centroides dos objetos. Ok? Faz sentido? Agora, reparem que quem desenha esta linha também pode calcular o comprimento dela. Portanto, usando exatamente as mesmas coordenadas, no segundo ciclo for, eu estou a calcular a norma desse vetor, que não é mais do que a distância euclidiana, desde o ponto de maior correlação até cada um dos objetos. Por exemplo, no caso do objeto 17, é esta distância aqui. No caso do 4, será aquela acolá e por aí fora. E há de haver um objeto, que é o objeto tesoura, que tem uma linha, que tem a linha mais curta de todas. Essa linha mais curta de todas é o objeto que foi encontrado como sendo de correlação máxima. Portanto, isto é uma forma de dizer qual é o objeto dado pelo BW-label que tem máxima correlação. Ou seja, eu tenho um ponto de maior correlação, mas o que eu quero é, na verdade, o índice do objeto. E isso faz-se assim, calcula-se estas distâncias todas, foi o que eu fiz aqui, calculei as distâncias todas, e depois fui buscar o índice da posição da distância, que é a mínima distância. Ok? Obviamente que eu podia usar aqui o centroide, tal como dado pelo BW-label, mas podia usar também outra coisa, que é o centro da bounding box. Lembram-se há bocado do Pedro Teixeira, salvo erro, não foi o Pedro, estar a dizer que quando nós temos uma caixa, quando aquilo não estava a funcionar, que depois viemos a descobrir que era por causa de estarmos a pôr as coordenadas erradas, mas ele estava a dizer uma coisa que fazia algum sentido, que é, eu estou a ter este ponto e não este, porque um é o centro da caixa e o outro é o centroide, o centro de massa do objeto.
podem ser diferentes. Portanto, este segundo código aqui, o que faz é uma linha entre o ponto de maior correlação e o centroide, o centro da caixa. Portanto, eu vou não desenhar aquela acima e desenhar esta. Ou até posso desenhar ambas. Estão a ver? Portanto, aqui tenho as duas linhas. E reparem que às vezes realmente o centro da caixa é parecido com o centro do objeto, mas por vezes nem tanto. Estou a ver ali, estou a olhar, por exemplo, aqui para esta pá. Se olharem para ali, esta zona aqui, nota-se claramente que são diferentes, ok? Pronto. Dúvidas sobre este exercício? Eu estou a andar um bocadinho depressa também para ter tempo depois para o outro, não é? Mas eu percebo que vocês estejam apertados, mas como não temos mais tempo de aula, eu tenho mesmo que... Depois, de qualquer maneira, vocês podem rever o vídeo da aula, se quiserem voltar a ver o código com calma. Ninguém vos pede que sejam capazes de copiar o código assim tão depressa, ok? Dúvidas? Keyboard. Não percebi? O que é keyboard? A função keyboard? Sim. Você não estava no início da aula. Quando eu expliquei isto, já não sei quem é que me perguntou. Não estava... Pronto, se calhar não ouvi. O keyboard o que faz é para a execução do programa. Vou-lhe mostrar aqui. Okay. Eu vou repetir, mas isto foi o que eu disse no início da aula. Está aqui. Por exemplo, você se tiver aqui um keyboard, tem aqui o A igual a 1 e depois aqui o B igual a 3, a 5, ok? Então, repare que o meu programa não executou do início ao fim. Ficou parado aqui. Está a ver aquela seta ali, Rafael? E está a ver aqui o facto de ele não ter maior, ter um K maior, quer dizer que o programa está ali parado. Ou seja, nesta posição do programa, por exemplo, não existe um B, mas existe um A. Ok? Ou seja, o keyboard... Não percebi? Clicamos Enter e depois isso continua? O programa continua? Se quiser continuar com o programa, tem que fazer, como disse o Tiago, dbcont, que quer dizer debug continue. Acho que dá para fazer um L. Resume execution. Portanto, se você para, vê as variáveis que quer, diz o A, ok. Até pode mudar o valor das variáveis, pode dizer A igual a 4. E agora continua, faz dbcont. E o programa continua até ao fim, ok? Sim, obrigado. Nada. Pronto, então, esta dúvida do Rafael era fora do âmbito deste exercício número 1. Posso avançar para os próximos? No exercício 2, a ideia é... Não funciona? No exercício 2, a ideia é fazer uma correlação dos objetos orientados. Portanto, vocês têm primeiro que reorientar os objetos e só depois fazer o template, o matching, a correspondência de modelos. Este exercício é opcional e eu vou deixar para vocês fazerem. Se tiverem dúvidas, depois podem tentar falar comigo, não há problema, mas eu não vou falar dele nesta aula, não tenho tempo para isso, ok? Vamos falar do exercício 3. O exercício 3 foi aquele que foi enviado para casa. E só para eu ter uma noção, quem é que viu o exercício 3? Só para eu ter uma noção se vocês tiveram tempo de o ver ou não. Levantem a mão e deixem-na ficar levantada se viram o exercício 3, por favor. Ok. Parece-me que há muita gente que não viu o exercício. Ok. Parece-me que há várias pessoas, mais de metade da turma não viu o exercício 3. Eu recomendo que vocês o vejam depois. Eu vou começar por fazer agora o 4 e provavelmente isto vai ser mais rápido, ou seja, antes do final da aula já temos o exercício 4 feito. Quem não viu o exercício 3 vai ficar um bocado à nora, não vai saber muito bem o que é que eu estou a fazer. Mas tenta acompanhar e depois, quando for rever o exercício, e pode inclusivamente fazê-lo ainda no tempo da aula, porque provavelmente isto acaba mais cedo,
talvez depois de verem o exercício 3, o tal vídeo que está na net, vocês consigam perceber melhor aquilo que eu estou a fazer, ok? Mas basicamente a ideia, a distância euclidiana no 3 e a distância Mahalanobis no 4, ok? Portanto, eu vou começar com usar o ponto de partida do exercício 3. Vou colocar aqui o exercício 3 no 4. E depois vou fazer as adaptações necessárias, ok? Já agora, uma coisa que eu não perguntei, mas se calhar devia ter perguntado, que é, alguém tentou fazer o exercício 4? Não. Não? Ok, vocês estão com os trabalhos práticos agora, enfim. É chato porque começam a ficar mesmo com muito pouco tempo. Isto é normal, ao longo dos anos acontece sempre isto. Então, exercício 4. Então, ponto de partida, exercício 3, porque a diferença do 4 para o 3 é que o 4 vai usar Mahalanobis e o 3 usou a euclidiana. Ora, reparem, eu vou só resumir aqui para quem não viu o exercício 3, o que é que nós estamos aqui a fazer. Portanto, estamos a ler a imagem, estamos a calcular as propriedades de todos os objetos dessa imagem, e essa imagem, estamos a falar desta imagem aqui, ok? Uma imagem deste género. Depois estamos a fazer um desenho das propriedades que calculamos, que são a circularidade, a solidez e a excentricidade, na imagem. Portanto, estamos a desenhar uma coisa parecida com esta, ok? Finalmente, estamos a criar o nosso modelo da pá e depois do serrote. E por último, vamos fazer a classificação. Neste caso, portanto, isto é parecido já com o que fizemos na aula passada. Neste caso, a classificação não implica nenhuma decisão. Portanto, eu não chego a dizer que o objeto é uma pá ou o objeto é um serrote. O que se faz apenas, isso é o que é pedido do exercício, é calcular uma distância, que é isto aqui. Portanto, essa distância será uma distância à pá e uma distância ao serrote. E essa distância é calculada com a função norm, que é uma distância euclidiana, ok? Portanto, isto foi o que foi feito e finalmente depois desenhamos a tabela com esta instrução aqui, que ao fim e ao cabo o que faz é imprimir uma tabela deste género. Ok? Pronto, isto é o ponto de partida. Agora, qual é a diferença entre a distância de Mahalanobis e a distância euclidiana? Deixem-me fazer uns desenhos. Imaginem que nós estamos a classificar pessoas pelo seu peso. Ok? Então, nós temos aqui o número de pessoas. Deste lado, há de ser o número. E deste lado aqui, nós devemos ter o peso. Ok? E agora vamos dizer que temos duas classes de pessoas. As mulheres e os homens, por exemplo. Ok? E um valor de referência do peso dos homens. Ora, vamos dizer que as mulheres ficam as cor-de-rosa e, portanto, o meu valor de referência para o peso das mulheres há de ser este. E o valor de referência para o peso dos homens, deixem-me fazer aqui um X da cor certa, e o valor de referência para o peso dos homens é, por exemplo, este, ok? É capaz de ser melhor fazer isto de outra cor para se distinguir. É este. Okay? Até aqui tudo bem, nós podemos dizer que os homens em média pesam 80 kg e as mulheres 60, não tem diferença nenhuma. O que nós fazemos para classificar, portanto, nós estamos aqui a falar de peso só para isto ser uma coisa que faça mais sentido às pessoas, mas isto pode ser a circularidade, pode ser a característica que vocês quiserem. Pode inclusivamente ser um conjunto de características, e neste caso este gráfico fica com mais dimensões. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que o ato de classificar não é mais do que, quando eu tenho um novo objeto, averiguar o peso dele. Por exemplo, se eu tiver um objeto aqui, com aquele peso, o que eu faço é calcular a distância do peso desse objeto ao peso de referência dos homens e a distância do peso desse objeto ao peso de referência das mulheres. A distância que for menor indica a classe do objeto desconhecido. Ou seja, provavelmente eu diria que
neste caso, este objeto é um homem porque está mais próximo da referência dos homens do que da referência das mulheres. Até aqui tudo bem, faz sentido. Alguma dúvida? Reparem que eu posso fazer isto também em duas dimensões. Eu posso, por exemplo, estar a tentar perceber se... Esperem lá, deixem-me fazer aqui uma coisa. Vamos desenhar isto a preto. Eu posso, por exemplo, tentar estar a perceber se alguém é homem ou mulher, não só em função do peso, mas também, por exemplo, em função da altura. Das duas ao mesmo tempo. Portanto, se me des uma altura e um peso, eu digo se essa pessoa é homem ou mulher. E para isso, mais uma vez, o que é que eu preciso ter? Preciso ter valores de referência para a mulher. Vamos dizer que as mulheres são mais baixas e com menos peso, por exemplo aqui. E valores de referência para os homens, que eu usei o verde, portanto, qualquer coisa aqui, mais altos e com mais peso. Ok? Portanto, a duas dimensões isto também funciona. Porque quando eu, no novo exemplo, vamos usar uma coisa parecida, eu volto a calcular uma distância. Desta vez é uma distância a duas dimensões. A distância euclidiana é generalizável para n dimensões, portanto não há problema por aí. É a norma de um vetor. E aqui, ok? A uma e a duas dimensões, o problema. E isto é a distância euclidiana típica. É isto que nós temos vindo a fazer, foi isto que fizemos no exercício 3. Até aqui não há dúvidas, pois não? Agora, deixem-me dar-vos... tentar complicar o problema. Vocês sabem que, digamos, em termos de caracterizar o peso de referência das mulheres, o que nós poderíamos fazer era, por exemplo, olhar para um conjunto de 100 mulheres e tentar perceber onde é que estão os valores de referência do peso. Ok? Portanto, eu podia fazer qualquer coisa deste género. Deixa-me desenhar isto aqui a azul. Eu podia fazer qualquer coisa deste género. Ok, tenho que desenhar outra vez. Eu cá para mim vocês vão começar a chamar o professor do Paint, não é? Então, ou do GIMP. E então, vamos dizer que nós pesamos 10 mulheres e o peso delas é este. Ok? Portanto, o peso das mulheres é este. Depois calculamos uma referência usando a média disto e, portanto, isto será a nossa referência. Fazemos o mesmo para os homens. Nós podemos também, mais uma vez, ir buscar vários homens, ok? Ver o peso deles e depois fazer uma média. Deixem-me apagar este, fazer aqui uma setinha e depois ficamos aqui com a referência dos homens. Até aqui, mais uma vez, não há dúvidas, pois não? Suponho que não. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar ao seguinte. Imaginem agora que eu tenho um novo objeto que não sei qual é, que está aqui. Portanto, está exatamente equidistante da referência dos homens e das mulheres. Se calhar foi mal desenhado porque eu acho que tenho que o pôr noutro sítio. Mais ou menos aqui. Vamos pô-lo aqui. Ok? O que eu estou a dizer é que esta distância aqui, que está a verde, esta, será exatamente igual a esta distância aqui que está a cor de rosa. Nesse caso, eu gostava que vocês me dissessem, este objeto preto é uma mulher ou é um homem, na vossa opinião? Eu espero que vocês comecem. Um homem. É um homem. Porquê, Nuno? Por causa da distribuição de valores. Exatamente, por causa de haver mais variabilidade nos homens, não é? Sim. Exatamente por isso. Ou seja, o Nuno está a fazer um raciocínio que faz todo sentido, que é o seguinte, ok, nós realmente estamos equidistantes da referência das mulheres e da referência dos homens, mas sabemos também que a variação de peso nas mulheres é mais pequena do que a variação de peso nos homens. E, portanto, há de ser mais provável que eu seja um homem com uma variação mais longe da média do que eu seja uma mulher com mais longe da média, por causa da distribuição das coisas. E é exatamente isso que faz a distância de Mahalanobis. É caracterizar as classes não só com uma média, mas também com uma covariância. Que é como quem diz, calcular uma coisa como se fosse uma gaussiana, ok? Reparem que a gaussiana verde, a dos homens, é mais larga
do que a gaussiana cor-de-rosa das mulheres. Na verdade, a cor-de-rosa das mulheres está muito foleira. Eu vou fazê-la mais pequena porque ela é realmente, há de ser mais pequena. Portanto, isto será qualquer coisa deste género, não é? Ok. E, portanto, a distância de Mahalanobis o que faz é pesar a distância euclidiana, portanto, pesar estas distâncias diretas, aqui, isto, pelo desvio padrão da amostra, que ao fim e ao cabo é esta medida aqui, ok? Portanto, se vocês dividirem graficamente, podem pensar mesmo graficamente, se vocês dividirem esta aqui por esta, ficam com um valor menor do que se dividirem esta, que é igual à verde, por esta. Ok? Porque no denominador temos isto para o verde e aquilo para o cor-de-rosa. E, portanto, como o denominador é maior no verde, o valor final, porque o numerador é igual, o valor final vai ser menor no verde. Portanto, menor distância quer dizer que eu acho que isto é um homem. Estou mais próximo da classe verde do que da rosa. Faz sentido? Portanto, a lógica do Mahalanobis é exatamente esta. E funciona ou uma dimensão e é n dimensões. Eu vou tentar fazer aqui em que n dimensões. Nós temos, mais uma vez, um conjunto de observações, desta vez a 2 dimensões, e a mesma coisa, por exemplo, para os homens. Vamos dizer que os homens são assim. Ok? Portanto, nós temos também as gaussianas, assim para as mulheres, e eventualmente assim para os homens. Opa, lá estou a desenhar os homens a cor-de-rosa. Está muito moderno. Ok? E mais uma vez, uma observação que seja de um objeto, por exemplo, aqui, provavelmente seria um homem. Porquê? Porque a variação ao longo desta dimensão é bastante maior para os homens do que para as mulheres, ok? Portanto, a gaussiana das mulheres é mais pequena. Claro que isto agora já é 2 dimensões, mas a distância Mahalanobis faz exatamente este tipo de pesagem, ok? O que é muito inteligente e é interessante porque dá para, digamos, para ter uma informação adicional. Qual é o downside? Ou seja, qual é a moeda de troca? A moeda de troca é que nós precisamos de fornecer ao Mahalanobis um conjunto estatisticamente significativo de exemplos para que ele tenha, para que exista uma confiança quer na média calculada, quer no desvio padrão. Okay? Portanto, nós, em relação ao Mahalanobis, temos que dar à função do Mahalanobis todos estes exemplos aqui. Enquanto que, no caso da distância euclidiana, nós dávamos apenas um valor. Agora vamos ter que dar vários. Em boa verdade, nós podíamos dar apenas a média e o desvio padrão, mas a função do Mahalanobis do MATLAB faz lá dentro, internamente, a média e o desvio padrão. O desvio padrão não, a covariância, mas adiante, é parecido. É generalizado para N dimensões. Pronto, dito isto, vamos só implementar a distância de Mahalanobis, ok? Dúvidas quanto a isto? Não se esqueçam que eu vou apagar o desenho, pá. A partir daí... Professor, diga, Nuno. A distância de Mahalanobis é sempre superior à euclidiana? Em termos de ser um método melhor? Boa pergunta, não sei. Superior com performance melhor? Sim. Você não está a dizer superior por ter um número maior, está a dizer por ter uma performance melhor. Sim. Depende, como eu lhe disse. Ok, sim, já percebi. Como eu lhe disse, a distância de Mahalanobis está altamente dependente da significância estatística dos exemplos. Por exemplo, se você tiver apenas 2 ou 3 exemplos, calcular um desvio padrão com 2 ou 3 exemplos é estatisticamente não significativo. Portanto, mais vale usar uma euclidiana. Mas não, a euclidiana não faria melhor nessa situação? Ou faria? Talvez, não sei, agora temos que ver a situação em concreto, mas a situação do homem, talvez não, mas quer dizer, o que eu estou a dizer é que para a Mahalanobis funcionar bem, tem que ter exemplos suficientes para que
digamos, as propriedades estatísticas que são utilizadas sejam estimadas de forma precisa. Mas a distância euclidiana seria se houvesse só uma referência, é isso? Sim, se você só tivesse, por exemplo, uma referência, só podia usar a distância euclidiana. Não podia calcular um desvio padrão. É assim, o que eu quero dizer é que a distância de Mahalanobis é, em teoria, superior à distância euclidiana em termos de performance, mas cada caso é um caso e o ideal é ir experimentando e ver. Por exemplo, o trabalho 2, o trabalho prático 2, houve muita gente que o fez o ano passado com a distância euclidiana e muitas vezes funciona. Porque repare, isto também é uma questão de... Repare que isto aqui é uma dimensão porque você tinha escolhido um vetor apenas com o peso. Aqui é duas dimensões porque você tinha escolhido um vetor de peso, altura. Mas isto também, isto depois generaliza para N dimensões, mas lá está, se você usar uma distância euclidiana com um vetor maior e com os descritores certos, fica com uma performance melhor do que uma distância de Mahalanobis com vetores mais pequenos ou menos discriminativos. Portanto, isto é mais a performance do sistema do que a performance de apenas uma coisa no sistema, está a perceber? Mas se eu tiver só uma referência... Sim, mas sempre percebendo... Se eu tiver só uma referência, posso dizer que a média é o próprio valor e não tem desvio padrão. Ou isso não funciona? Não, então, mas olhe para a equação de Mahalanobis. O desvio padrão fica a dividir. Se fica a dividir, você não pode dividir por zero, dá infinito. Não, eu não conheço a equação. Mas pronto, já percebi. Sim, veja nas teóricas. Sim, okay. Aliás, eu nem sei, eu acho que assim, em boa verdade, eu não sei se você tiver apenas uma amostra, se você não reduz aquilo à euclidiana. Reveja as teóricas e veja as equações. Ok. Que o ajuda certamente, ok? Pergunta. Mais dúvidas? Diga, Tiago. Será que é possível, de certa forma, manipular a tolerância da distância de Mahalanobis? Por exemplo... Manipular a tolerância, não sei o que é que você quer dizer com isso. O que eu quero dizer é que, vamos dizer que a nossa amostra é minimamente significante para o que queremos, mas com os erros seja de manipulação de imagem, podem haver diferenças. E então era dar uma tolerância um pouco maior para abranger esses casos. Ora, eu não... É assim, repare que... Vou voltar aqui a este exemplo, porque eu uso tolerância noutros contextos. Você está a falar em tolerância, eu estou a ficar confundido por causa da... Mas deixe-me só tentar Era a curva mais aberta, pronto. A distribuição mais aberta. Pois, mas eu uso um grau... esse grau de liberdade eu uso noutro sítio, que é assim. Repare, você aqui... Aqui. Você está a usar, realmente tem aqui um objeto e calculou esta distância aqui, não é? Uhum. Esta. E depois calculou aquela. Portanto, você, na verdade, pode pegar nestas duas distâncias e dizer: eu tenho aqui a minha distância rosa e tenho aqui a minha distância verde. Vamos dizer que elas até já são as distâncias de Mahalanobis e, portanto, são normalizadas. Portanto, a verde está mais pequena que a rosa. Ok? Até aqui tudo bem. O sítio onde eu coloco tolerância é porque eu depois digo assim: eu digo assim, eu quero ficar com a menor distância, mas também quero que a menor distância seja menor do que um valor de referência. Ou seja, eu tenho um threshold também para a distância. Exato, era dessa forma que estava a pensar. Ok, pronto. Ou seja, eu digo assim, eu digo que isto é uma classe homem, eu digo que este objeto preto é da classe homem, se a classe homem for a menor distância de todas, e se a distância da classe homem for mais pequena do que um valor de threshold. Portanto, neste caso eu diria, não, isto está demasiado longe de qualquer classe para que eu acho que isto é qualquer classe. É, por exemplo, o ruído do TPU. Exato. E é esta distância aqui
que é a minha tolerância. Portanto, eu mexo aqui, não mexo... Certo, então tiro uma Hala Nobis Pareceu-me que a e certa depois com altura os você estava resultados a de dizer uma que Hala ia Nobis. mexer na largura disto. Sim, você tira primeiro uma Hala Nobis para todas as classes e depois vai procurar o menor e para além de ser o menor de todos, também tem que ser menor do que um valor de referência que você encontra experimentalmente. Obrigado. Nada. Atenção, Tiago, que esses valores de referência dependem todos do seu vetor de features. Portanto, vamos dizer que você está a usar a área, o peso, não sei o quê, não sei o que mais. E amanhã diz assim, isto está a correr mal, tenho que aumentar isto e vou também usar a circularidade. Portanto, tenho que voltar a fazer experiências para calcular uma nova distância de referência, não é? Exato. Ok. Pronto, ok. Continuando. Mais alguma dúvida? Só para acabar, Tiago, porque a certa altura, quando você estava a falar, parecia que você estava a dizer que queria aumentar de alguma forma esta gaussiana. Não é aqui que se mexe, é exatamente ali, ok? Exato, era a minha dúvida mesmo, porque não sabia em que parte é que se trabalhava mais. Eu pensava primeiro que se manipulava diretamente numa Hala Nobis, mas agora já percebi que usa os resultados desse e apenas verifica-se aí esses intervalos de tolerâncias. Exatamente. Claro que você pode fazer, há outro grau de liberdade, que é, você tem pouco, se você tivesse aqui, por exemplo, poucos exemplos, imagino que você só tinha isto. Você poderia dizer, isto não é estatisticamente significativo. Você pode, por exemplo, rodar imagens e aumentar a escala e não sei quantos e retirar o valor dos vetores para isso e fazer aqui mais exemplos. Isto é o que se chama sintetizar exemplos. Ok? Portanto, isso também se faz no trabalho prático 2. Se bem que eu prefiro mais a outra via, a via de ir buscar as imagens da sequência, cortá-las e calcular os valores e temos ali mais um exemplo. Portanto, eu prefiro valores reais do que sintetizados. Se bem que no caso deste trabalho prático 2 não faz muita diferença, porque o professor Vítor Santos sintetiza os valores dele. Portanto, os vossos valores reais são os valores sintetizados pelo professor Vítor Santos. Portanto, não faz muita diferença. Já me tinham dito também que sintetizar os nossos valores, a fazer essas rotações e aumentar demasiadas amostras, nem sempre ajuda na qualidade dos resultados Hala Nobis. Por isso, se calhar só usando as amostras que têm na imagem é melhor. Pois isso não sabia, por acaso essa sensibilidade não tinha. Mais dúvidas? Mais malta? Ok, vamos continuar então. Vou limpar aqui os desenhos. Nuno, você a partir de agora não pode fazer pergunta nenhuma, viu? Que eu já vou limpar o desenho. Sim, já não tenho dúvidas. Ok. Então, vamos adaptar o código do exercício 3, que eu já copiei aqui para o 4, para que ele faça a distância Hala Nobis. Primeiro ponto, vamos pôr aqui o exercício 4 a correr. Temos aqui então o 4. Se eu correr uma vez, vocês podem ver aqui os vários objetos com os valores da, salvo erro, é circularidade, solidez e excentricidade. E isto está aqui nesta... Vou fazer aqui isto está aqui neste ciclo, ok? Reparem que eu estou a imprimir este vetor com a circularidade, solidez e excentricidade. Eu posso pôr aqui também um K, que é o índice do meu objeto. Portanto, se eu correr isto assim, tem aqui também o índice. Uma coisa que eu acho muito fixe é isto ficar com cores diferentes por objeto. Ou seja, em vez de eu usar aqui uma cor, eu posso fazer uma cor aleatória. Portanto, um random de uma linha e 3 colunas. Ok? Acho que fica com mais pinta assim em termos de aspecto. Com as propriedades. Agora vamos passar à parte da criação do modelo. E aqui já temos uma diferença. Porquê? Porque o nosso modelo não será apenas uma circularidade para a pá, porque agora nós já não usamos uma referência, nós temos vários exemplos. Portanto, o que eu proponho é que nós peguemos e aumentamos aqui e façamos, por exemplo, para a pá 1, a circularidade para a pá 1, para o primeiro exemplo de pá, depois para o segundo exemplo de pá, em que pomos aqui a pá 2 e por aí fora. Ok? Vamos ficar com várias pás e com vários serrotes. Estão a perceber como é que eu quero criar o meu modelo? E o que eu faço é criar isto com um ciclo for. Portanto, eu vou percorrer
eu primeiro tenho aqui o índice dos objetos. Está aqui. Portanto, aqui no enunciado diz assim: as pás são o primeiro, o 12º, o 14º e por aí fora, objetos que estão na estrutura IS. Portanto, eu posso usar estes índices e colocar aqui índices do objeto. Ou se quiser, melhor assim, obj indexes. Então, estes são os meus índices do objeto. O primeiro, o 12º e por aí fora. Eu agora vou criar um círculo for que vai desde o índice igual a 1 até ao tamanho daquela lista, object indexes, vírgula 2, ok? E o que é que eu vou fazer em cada iteração do ciclo for? Vou criar mais um exemplo de pá. Ou seja, vou criar a pá número 1, a pá número 2, a pá número 3. Ora, a variável que aqui está a ir 1, 2, 3, 4, 5 por aí fora é a variável index. Portanto, eu vou substituir aqui o index. E depois, a pá index terá a circularidade quando o index é igual a 1, do primeiro objeto. Quando o index é igual a 2, do 12º objeto. Quando o index é igual a 3, do 14º objeto e por aí fora. Portanto, eu tenho que ir buscar o índice do objeto para cada iteração deste ciclo. Portanto, obj index, reparem que eu aqui não estou a usar o plural, portanto, ali era um vetor, aqui é o valor que estamos a iterar. Obj indexes, da primeira linha, vírgula, posição index. Okay? Isto é o índice do objeto. Então, agora, eu tenho que ir buscar a circularidade do objeto object index. Ou seja, S object index ponto circularity. Ok? Solidity. E finalmente eccentricity. Faz sentido? Vamos pôr aqui um keyboard para vocês verem o aspecto da nossa estrutura. Só tem um erro ali no eccentricity. Eccentricity. É uma propriedade nova. Ok, então vamos ver aqui o M. O M agora é uma estrutura com os campos pá, que por sua vez é uma estrutura de 1 por 6. Portanto, eu tenho 6 pás. Eu posso, por exemplo, dizer assim, o M.pá 3, portanto, a terceira pá tem uma circularidade tal, uma solidez tal e uma excentricidade tal, que são diferentes da quarta pá, estão a ver? Há aqui variações. E, portanto, dito isto, o que eu tenho que fazer agora é exatamente o mesmo para o serrote. Copy. Paste. Então, os índices dos objetos do serrote são estes, o 4, o 16 e o 19. Aqui vamos ter o serrote. E não é preciso mudar mais nada, ok? Deixa-me só pôr aqui isto corretamente indentado. Pronto, com isto já temos aqui o nosso modelo completo. Então, M, temos 6 pás e 3 serrotes. Por exemplo, M.serrote 2. Temos aqui o segundo serrote. Se nós quisermos, e vamos precisar mais à frente, ir buscar... Eu se calhar explico mais à frente quando chegarmos lá. Portanto, até aqui não há dúvidas, pois não, a parte da criação do modelo. O modelo é diferente porque tem vários exemplos de pá, em vez de ter apenas um valor de referência para a pá. Diferente do exercício 3. Vamos agora passar à parte da classificação. Então o que é que nós fazíamos antes? Na classificação, nós percorríamos todos os objetos e para cada objeto calculávamos o vetor desse objeto. E depois percorríamos todas as classes do nosso modelo e para cada classe calculávamos o vetor da classe e depois fazíamos a distância euclidiana entre vetores. Ou seja, estávamos a fazer exatamente isto. Para o objeto, nós calculávamos o vetor de 3 valores. Depois, para a nossa classe, que é o modelo, não é? Isto já é
com padrões, portanto são vetores descritores. Para o nosso modelo nós calculávamos isto e depois usávamos a distância euclidiana entre este e este. Qual é a diferença agora? A diferença agora é que nós vamos ter para o objeto exatamente a mesma coisa, mais uma vez um vetor, mas para a classe nós vamos ter uma linha com a circularidade, solidez e excentricidade do primeiro exemplo e depois uma segunda linha com o segundo exemplo e depois uma terceira linha com o terceiro exemplo e por aí fora. Portanto, agora já não vamos ter um vetor, vamos ter uma matriz, ok? Em que cada coluna, eu vou fazer um bocadinho maior, que é para isto não ficar, as matrizes com tamanho simétrico são sempre mais confusas. Portanto, isto aqui, por exemplo, seriam 4 exemplos e 3 descritores. Okay? As colunas estão os descritores, cada linha é um exemplo. Ou seja, se vocês olharem aqui para o código, quer isto dizer que nós vamos ter que alterar esta parte aqui. Ok? E depois, obviamente, a parte de cálculo que não usa o norma, usa a função de Mahalanobis. Portanto, vamos então tentar aqui perceber como é que é o nosso modelo. Dimensions must agree. Sim, exato, ele está a dar bronca ali, exatamente porque... Portanto, nós aqui, deixem-me fazer aqui um keyboard, que é para poder explorar o modelo. Reparem, vamos supor que nós estamos a falar do objeto pá. Se estamos a falar do objeto pá, nós temos aqui o modelo e depois temos a pá 1. E se quiséssemos juntar exatamente numa coisa deste género, ou seja, nós tínhamos que pôr para a pá 1 a circularidade, a solidez e a excentricidade, mas é se calhar melhor pensar ao contrário, que é, vamos agrupar numa coluna nós vamos agrupar todas as circularidades. Depois numa segunda coluna vamos agrupar todas as solidezes. E finalmente numa terceira vamos agrupar todas as excentricidades. Okay? Ou seja, como é que eu calculo num vetor coluna todas as circularidades? Portanto, o vetor amarelo será todas as circularidades do meu objeto pá. Olha, eu tenho m.pá e se eu quisesse, por exemplo, a circularidade do terceiro objeto, punha m.pá.circularity. Aqui está ela. Se eu quiser as circularidades de todos os objetos, o que tenho que fazer é não colocar aqui nada. Ou se quiserem colocar aqui todos. Ok? Portanto, se eu fizer aqui com um todos... Não deveria ser entre parênteses retos? Tá? Deveria, já vou explicar isso. Se eu fizer aqui que quero todas as pás, o que está a acontecer é que eu estou a ter 6 respostas. Porquê? Porque eu tenho 6 pás. Se eu quiser agrupar estas respostas num parênteses reto, num vetor, tenho que fazer o que o colega estava a dizer, que era pôr parênteses retos à volta. Okay? Eu normalmente uso esta formulação, se bem que a outra é mais explícita, se calhar devia usar a outra para ser mais fácil de perceber. Agora, reparem que eu quero um vetor coluna e não um vetor linha e, portanto, tenho que pôr transposto. Okay? Isto são as minhas circularidades da pá. Isto são as minhas solidezes da pá. A lógica, eu só tenho que voltar para aqui e dizer que o meu vetor da classe será... Reparem, aqui onde está a classe é onde eu ponho pá, portanto isto fica igual. E depois eu tenho aqui a circularidade e tenho isto está de ser um vetor de respostas. Eu tenho que pôr aqui isto à volta de parênteses retos, foi exatamente o que estive a fazer, com uma plica para transpor. À volta de parênteses retos, com uma plica para transpor. E a mesma coisa aqui, à volta de parênteses retos, com uma plica para transpor, e esta transposição final já não existe. Okay? Podemos olhar para... Vamos tirar aqui isto. Perdão. Keyboard. Estão a ver aqui? A nossa classe, cá está ela, com 6 linhas e 3 colunas. Já agora, o nosso vetor do objeto acho que está mal, porque, mais uma vez, devia ser um vetor linha e não um vetor coluna. Portanto, eu aqui estou a transpô-lo e não devia. Ok?
Se eu correr isto outra vez, agora o meu V objeto já está exatamente correto. Portanto, dito isto, eu já posso usar a função Mahal e a função Mahalanobis. Preciso do y, que é o nosso vetor do objeto, e do x, que é o nosso vetor da classe. Na verdade é. Portanto, em vez de eu calcular a distância segundo a euclidiana, vou usar a função Mahal. Aqui coloco o vetor da classe como primeiro argumento, o vetor do objeto como primeiro argumento e o vetor da classe como segundo. E aqui está a minha distância calculada. Vamos pôr o keyboard aqui no final do ciclo for para vermos as distâncias. Estão a ver aqui? Já chegamos ali, àquele ponto. Então, o nosso objeto, a nossa estrutura S, tem não só as propriedades que nós mandamos calcular com o region props, mas também as distâncias à pá, e estas distâncias já são Mahalanobis, ok? E a distância ao serrote também. Por exemplo, a minha estrutura S do 17º objeto tem uma distância à pá de 1.88 e uma distância ao serrote de 2.55 vezes 10 levantado a 28. Isto é uma coisa que acontece com a distância de Mahalanobis. Como nós estamos a dividir por desvios padrões, e às vezes os desvios padrões podem ser muito pequenos, ok? Mesmo que eu tenha muitos exemplos, se eu tiver muitos exemplos de um objeto, mas todos os exemplos forem mais ou menos no mesmo sítio, o que vai acontecer é que os desvios padrão vão ser todos muito pequenos. O desvio padrão vai ser muito pequeno. Quero dizer, se o desvio padrão está no denominador, quer dizer que o resultado da distância de Mahalanobis vai ser gigantesco, que é o que está a acontecer aqui. E, portanto, o que se sugere no exercício é para fazer uma normalização. Está aqui, ok, deixa-me pôr aqui. Uma normalização pelo máximo. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu pego na distância de Mahalanobis a pá e escolho o máximo e divido todos pelo máximo. E depois faço uma normalização independente para a distância de Mahalanobis ao serrote, ok? Ou seja, como é que isso se faz? Eu vou aqui, portanto, a parte da normalização, vou primeiro percorrer as classes, portanto, para cada classe, que é cada coluna daquelas, não é? Da tabela, eu vou calcular o máximo, portanto, o máximo será, deixem-me só indentar isto, o meu máximo será, máximo da classe será o valor, como é que eu calculo o máximo de uma classe? Então, vamos fazer aqui mais uma vez um keyboard. Repare, isto é o máximo da distância. Por exemplo, temos aqui o S e temos aqui o campo dist a pá. Se eu fizer S de todos os objetos dist a pá, eu tenho 19 respostas porque tenho 19 objetos. Se eu fizer isto com um parênteses reto, eu agrupo isto num vetor. Se eu fizer o máximo deste vetor, eu tenho o valor máximo. Portanto, o meu máximo é calculado assim. Primeiro ponho isto tudo num vetor e depois uso a função max do MATLAB para calcular. Ou seja, o meu máximo será igual a S de todos. Portanto, se é de todos eu não ponho nada. E agora tenho que usar aqui o campo cujo nome é criado on the fly. Portanto, a distância à classe que estamos a iterar. Okay? Isto tudo colocado dentro de um vetor. E o máximo desse vetor. Ok? Se quiserem, podemos ver isto a funcionar. Ele imprime aqui o máximo. Estou a ver aqui o máximo para uma classe e o máximo para outra. Pronto, depois de termos o máximo, o que é que nós temos que fazer? Temos que percorrer todos os objetos e para cada um deles dividir a distância à respectiva classe pelo máximo da respectiva distância à classe. Portanto, eu diria assim, diria que o meu S, K, ponto, e agora o tal campo que é criado automaticamente, que é o que eu tenho aqui, posso ir buscar aqui direto, será igual, eu não sei se o MATLAB tem isto,
será igual a ele próprio a dividir, isto é que é uma normalização, divide-se pelo máximo, a dividir pelo máximo. Ok? Pronto, já fizemos uma normalização. Podemos olhar outra vez para a mesma coisa que estávamos a olhar. Por exemplo, o que é que nós fizemos há bocado? Fomos olhar para a distância a pá. Pomos isto num vetor que é mais fácil. Reparem agora que as distâncias a pá já são todas abaixo de 1 e há uma que é 1, que era provavelmente aquela que tinha o máximo. Provavelmente não, de certeza, aquela que tinha o máximo. Foi dividido o valor de máximo pelo máximo e ficou 1, claro. Todos os outros ficaram menores que isso. Ficaram menores que o máximo. E, portanto, dito isto, eu uso exatamente a mesma tabela aqui para imprimir, a mesma instrução para imprimir que usava no exercício 3. Portanto, eu estou, ao fim e ao cabo, a imprimir cada uma destas colunas desta forma, como estava a fazer no exercício 3. E podemos olhar para aqui e ver que, por exemplo, a 1, 2, 3, 4, 5, a quinta está aqui, 0.0979, estão a ver? Por exemplo, a 1, 2, 3, 4, 5, a quinta a contar de baixo da penúltima coluna dá 0.426. 1, 2, 3, 4, 5, 0.426. Portanto, isto está a funcionar. Confirmado por amostragem. Dúvidas, malta? O exercício está completo, o exercício 4. Ninguém tem dúvidas? Ali no segundo for, o último que fez aqui, e o for que está dentro do for, Ok, estamos podia a falar disto, não é? Você exatamente. pode anotar. Escolha aí para anotar, pá, você pode desenhar por cima. Ah, é? Pode. Se for ao seu Zoom, tem lá uma coisa que diz annotate, vai às opções. Exatamente. Portanto, você pode desenhar, é mais fácil. Exatamente, isto assim aqui. Uau, tecnologia. Nesse for podia-se também ter feito já percebi porque é. Sim, podia-se ter feito logo como se fosse matriz e dividir todos pelo máximo em vez de fazer um for para cada situação, não? Não, porque não é matriz, porque é uma estrutura de dados. Pronto, ou seja, você podia até fazer isto em matriz, mas depois tinha que voltar a percorrer a estrutura de dados para pôr lá os valores da matriz. Portanto, como isto agora é uma estrutura de dados S, já não dá para fazer essas coisas matricialmente. Exato. Outra pergunta é se o professor, no código que eu tenho visto, você está sempre a preencher a estrutura de dados dinamicamente, ou seja, o tamanho da estrutura está a mudar constantemente. A questão é, acha que faz assim muita diferença estar a pré-alocar ou nem vale assim muito a pena? Acho que não. Acho que muitas vezes acho que tem a ver com a experiência. Eu já passei por aí, colegas meus, quando eu era estudante, quando nós começamos a gostar de programação, muitas vezes eu tinha colegas e depois comecei a ter alunos que me diziam assim: ei pá, já melhorei, tenho aqui este meu código e consegui melhorar esta parte. E melhorei para 1/10 do tempo que estava a demorar. E eu, a sério? Olha que fixe. Então diz-me lá, mas o código todo estava a demorar quanto? 10 segundos. E esta parte que tu melhoraste, quanto é que demorava? 0,0001 segundos. Portanto, muitas vezes, isto é o primeiro ponto, é que muitas vezes nós estamos preocupados em otimizar, em pôr uma coisa a funcionar mais depressa, sem fazer um diagnóstico adequado. Ou seja, sem perceber o que é que realmente está a gastar tempo no código. Ok? Portanto, se você quer preocupar-se... Primeiro ponto, Tiago, se você quer preocupar-se em pôr isto mais rápido, primeiro perceba se isto é lento. E em que sítios é que é lento. Só nos sítios em que é lento é que vale a pena gastar o tempo. A segunda, e isso faz-se usando o que se chama um code profiling. Não sei se você já ouviu falar. Não, nem conheço. Code profiling é aqui uma ferramenta, deixa-me pôr. Você pode executar um programa. Code profiling é correr um código e ter
de forma particionada o tempo que cada bocadinho está a demorar. Por exemplo, tem aqui no editor, você pode dizer run time. Então ele vai correr o exercício e agora gera-lhe aqui um relatório a dizer o que é que realmente demorou mais tempo e o que é que demorou menos. Deixa-me apagar daqui estes desenhos todos. Clear all. Então, ora, veja aqui. Isto é o code profiling. Ele está-lhe aqui a dizer que, eu por acaso nunca usei o code profiling no MATLAB, portanto não sei muito bem. Olha, o tempo total foi 0,8 segundos. Depois você passou, por exemplo, muitas vezes o que as pessoas... Está a ver, você estava preocupado com esta parte do código. Com esta parte aqui do código. E mais de, salvo erro, 25% do tempo é gasto a mostrar imagens. Exato. Está a ver? Uhum. Portanto, primeiro tem que se fazer sempre este diagnóstico, porque a maioria das vezes um gajo está a otimizar coisas que não vão fazer diferença nenhuma. E isso faz-se em termos provisionais com code profiling. Eu nunca explorei aqui exatamente tudo o MATLAB. Você pode andar para aqui a experimentar e a ver as coisas. O segundo ponto é que eu prefiro sempre um código que eu perceba bem. Portanto, eu não trabalho numa fábrica em sistemas embebidos e quero que o chip da máquina de lavar funcione muito depressa. Esse fundamental é, em termos pedagógicos, que vocês percebam bem. Portanto, eu sacrifico sempre a performance do código, consigo escrever código. Aliás, por isso é que mudei de C++ para Python, porque o Python é muito mais legível, apesar de dizerem que é um bocadinho mais lento. Eu quero lá saber que seja mais lento. A mim, o tempo, eu gasto 99% do meu tempo a programar. Portanto, é na parte do programar que eu quero ser mais rápido. A parte da execução é 1% do meu tempo. Se for um bocadinho mais lento, não me chateio. Exato. Mas isto é uma opinião pessoal. Há muita gente que, mesmo colegas meus, que ainda hoje em dia se preocupam com as coisas serem rápidas e eficazes. Eu acho que isso não me chateia muito. A não ser que... Sou muito cuidadoso em relação a isso. Primeiro tenho que me provar que é naquele ponto que aquilo está a correr mal e depois de ser naquele ponto que realmente faz diferença para o global e por aí fora. Depois disso, há muitas ferramentas que põem isto mais rápido. Por exemplo, mostro-vos uma. Não, por acaso não sei se vou poder mostrar, mas mostro-vos uma. Sem mudar o código, o que é que nós podemos fazer? Podíamos executar, por exemplo, este ciclo. Reparem aqui, está a correr TikTok. Eu não sei se vou ter o par for, mas vou tentar. Par for. Tenho. Fiz. Acho que eu. Exatamente, tenho. Então, reparem. Em vez de você estar a pôr isto em matrizes, porque é mais rápido, porque não sei o quê, porque não sei o que mais, o que é que você pode fazer? Pode. Eu agora estou a fazer isto normal. E... Epá, calma. Então. Ele está a lançar-me várias threads. Está bem, eu não quero isso. Repare, aquele pedaço de código demorou-me 0,009 segundos. Portanto, só por aqui não valia a pena otimizar. Mas, de qualquer maneira, em vez de mudar o código, quando isto for uma coisa pesada, imagina que isto já demora 5 segundos. Você pode fazer o quê? Pode fazer uma paralelização. Ou seja, usa a GPU ou então só os 8 processadores do computador para processar estas iterações de forma simultânea. Isto só pode ser feito, obviamente, se as iterações puderem ser paralelizáveis, não é? Mas, neste caso, eu acho que podem. E, portanto, basta escrever, em MATLAB é espetacular, basta escrever ali par for em vez de for, e ele paraleliza o for. Portanto, usa várias threads. Não sei se neste caso vai ficar mais rápido, porque... Perde muito tempo a arrancar a paralisação. Exatamente, a configuração da paralisação tem um custo. Parallel pool has been running for less than a minute, não sei o quê. Portanto, neste caso, demorei 15 segundos em vez dos 0,00 não sei o quê. Mas se isto fosse uma coisa que demorava muito tempo, a paralisação ajudava imenso, ok? Exato. Pois, eu ainda ponderei em certas situações da maneira como ia programar, mas é como disse, que é preferível ler bem o código e não ter que estar a corrê-lo para perceber o que é que ele faz e lá está, não ser tão rápido. Pois, são opiniões. Por exemplo, o professor Vitor Santos é muito mais a favor das matrizes e de multiplicar as matrizes e fica muito mais rápido. Só que eu às vezes olho para o código dele e até fico com os cabelos em pé. Porque aquilo, quer dizer, passam 2 horas e eu já não sei outra vez o que é que lá está. Tenho que voltar a tentar perceber. Eu acho que este tipo de código não é preciso perceber, lê-se e percebe-se, ponto. É mais direito, mais
É mais fácil de perceber, é isso que eu acho. Mas são opiniões. Tá. Obrigado. Acho que o importante é que vocês tenham duas perspectivas. Quantas mais, melhor, aliás. Mais dúvidas, malta? Professor, Ok, pronto. Diga, Nuno. como é que eu posso fazer a tabela com o número de calças decimais que o professor tem, que eu não tenho assim a tabela? Boa pergunta. Eu acho que você pode usar uma coisa chamada digits. Ok, por exemplo, se eu aqui vier e escrever digits 2, não, se calhar não é digits. É open digits. Returns the current setting of digits. Talvez você possa fazer assim. Transforme toda esta tabela numa string. Vamos ver como é que ele faz. Se calhar não gostou da brincadeira. Aqui um T, um 2. Num toString. Está a ver? Isto agora é uma string. E quando você está a converter para string, você pode pôr aqui o número de dígitos, por exemplo, 2 dígitos. Ok? Qualquer coisa do género. Você está aí, Nuno? Está com atraso, mas já consegui ver. Mas agora está a aparecer aqui a notação científica. Ok. Pois, opa, é assim, a tabela, portanto, um ciclo for para esta direção e depois para a direção vertical, e depois fazer mesmo, independentemente de cada um deles, você faz mesmo as contas, ou seja, qualquer coisa do género. Ora, esta direção é o quê? Vamos na direção dos objetos aqui, qualquer coisa deste género. Então, você pode dizer assim. Podia fazer qualquer coisa deste género e para cada objeto você podia pôr numa variável, por exemplo, vou chamar T1 igual a um cell array. Se eu tiver um cell array, já agora deixa-me só perceber aqui uma coisa. Se eu tiver isto, onde é que está o T1? Cara, pus um ponto e vírgula. Depois não era assim que eu queria, talvez assim. Não, assim não vai imprimir. Talvez façam só assim um fprintf, talvez. Um sprintf, não é? Em MATLAB, acho eu. Sprintf nós já usamos, portanto, basicamente você escreve aqui um conjunto de coisas, por exemplo, você quer o número do objeto como inteiro, põe em porcentagem D. Depois, mais à frente, por exemplo, com um tab, quer o número da circularidade, que é um float, mas quer com duas casas decimais, põe 0.2f. E aqui à frente tem que pôr as variáveis, portanto, isto será o k, o s, k.circularity. Agora vamos experimentar assim. Está a ver aqui, olha, aparece-lhe um 10 e depois um 0.15. E depois você pode continuar por aí fora, se quer também a solidez, põe aqui mais um tab e põe aqui a solidez, percentagem 0.2 F solidity. Qualquer coisa do género. E por aí fora, ou seja, já tem aqui a solidez. E por aí fora, Nuno. Ok? Faz um ciclo fora e aqui está mesmo a controlar a forma como converte cada um dos números, ao fim e ao cabo. Ok, obrigado. Nada. Mais dúvidas? Ok, malta. Então, se mais ninguém tem dúvidas, boa semana para vocês. Vamos falando, se precisarem de alguma coisa, já sabem. Um e-mail ou coisa do género e conversamos. Até para a semana, malta. Professor, só uma coisa. Diga, Ainda tem Pedro. tempo.
É que Tem estou aqui 7 com um minutos. erro. Ok, Diga, está-me a dar aqui um erro. Partilha o seu Ok, já ecrã. vou partilhar. Espera lá só um bocado. Está-me a dar aqui um erro que eu não estou a encontrar. Ah, está aqui. Ok, já encontrei. Ele fala-me aqui que o número de colunas do X numa AL, que é. Já estão a ver? Não, Ok, você não agora partilhou. está. Agora Ok. sim. Ele diz-me que o número de colunas do Maal, que é do X, que é este objeto aqui, tem que ser maior que o número de. Aliás, o número de linhas tem que ser maior que o número de colunas. Que é, no caso, Certo. como pode ver. Mas quando eu continuo, ele diz-me, dá-me esse erro. Dá-me aqui este erro, que o número de rows de X tem que ser maior que o número de colunas. O X, neste caso, é o V classe. Acho esquisito, E ele está-me a sim. dar esse erro. Não estou a perceber Então, porquê. quanto Porque é que vale o V classe aqui? O V classe só tem um exemplo. Você deve ter. Vá lá ao sítio onde você está a criar o seu modelo. Mas há bocado nem me estava a aparecer isto. Há bocado estava a aparecer Olha uma coisa aqui, olha diferente. aqui. Não, mais abaixo, mais abaixo. Mais abaixo. Olha como você está a criar o serrote. Esqueceu-se de adaptar e de criar vários serrotes. Pois foi, ok. É que há bocado eu fazia para ver o B-classe e aparecia uma matriz completa. Agora é que está a aparecer diferente. Pronto, você só tem um exemplo de serrote. Um exemplo não é suficiente, porque Já você tem percebi. três features. É que há bocado eu estava a fazer imprimir o. Agora escrevi imprimir o B-classe e apareceu-me isto. Mas há bocado eu fiz e aparecia-me com seis linhas. E eu estava a achar muito estranho. Devia estar a aparecer o É porque anterior. estava-me a aparecer o Era o outro. anterior. Estava-me a É. aparecer outro objeto. Ok, já percebi, obrigado. Nada? Ok, malta. Então se mais ninguém precisa de ajuda, fiquem bem até para a semana. Ai, para lá, tem aqui malta com a mão no ar. Ruben, você quer perguntar alguma coisa? Não. Acho que era para dizer que tinham feito o exercício 3, que tinham visto o vídeo. Ah, ok, já Devem foi há ter uns tempos esquecido. então. Já foi há uns tempos. Ok, pronto. Era isso, Ruben? Sim, era dar um bocado. Pensava que o professor ia baixar as mãos, mas não baixou. Epá, e você não ficou cansado de estar no braço do ar, com o braço no ar durante uma hora seguida? Um bocadinho, mas assim já fica pago pelo café que eu lhe devia, professor. Ora, aí está bem, combinado. Pronto, malta, então até para a semana. Vou desligar aqui. Fiquem bem.